Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. O programa de hoje é o programa de número 89, que vai ao ar no domingo, dia 27 de junho de 2021. No Tributologia de hoje a gente tem um assunto super novo e super atual para poder tratar, que é a segunda fatia da reforma tributária proposta pelo governo federal. Nós sabemos que o governo federal tentou fugir da reforma tributária ampla, buscando uma reforma tributária fatiada, muito mais fácil de aprovação, porque não há a negociação com os estados, porque não há o ICMS, não há negociação com os municípios, porque não há o ISS disponíveis. Não há o ICMS e o ISS discutíveis nessa proposta fatiada. E é interessante, gente, porque nessa proposta fatiada do governo federal, a primeira alteração foi a proposta de alteração da CBS, ou melhor, criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substituindo o PIS e a COFINS. Nessa segunda fatia, o governo federal ele já tem como interesse mexer no imposto de renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Eu confesso de antemão que ao ler a proposta do governo, muito me espantou porque é uma proposta que tem aumento de carga tributária. É uma proposta muito cruel para o contribuinte. É uma proposta que não simplifica em nada o sistema tributário brasileiro. O objetivo da reforma tributária era a simplificação do sistema, para que nós saíssemos daquelas 1.500 horas por ano para o preenchimento de obrigações acessórias, para pagamento do tributo, para que nós passássemos a ser um país mais competitivo, mas não. Com essa proposta de reforma tributária do governo, nós temos um aumento de carga tributária e não há absolutamente nenhum benefício no tocante à redução das obrigações acessórias. Mas afinal de contas, o que o governo federal trouxe para a gente de diferença nessa reforma tributária, nessa segunda fatia da reforma tributária? Eu confesso que eu não consigo vislumbrar isso como uma reforma tributária. Essa segunda fatia é simplesmente uma alteração do imposto de renda, ponto. Chamar isso de reforma tributária é fazer propaganda política, né? É propaganda para dizer que foi o governo que fez a reforma tributária brasileira. Mentira. Isso é uma lei que reforma exclusivamente o imposto de renda. No tocante à pessoa física, nós temos uma primeira alteração que veio em muito boa hora, que na verdade já está atrasada, que é a atualização da tabela progressiva do imposto de renda. Nós sabemos que o imposto de renda pessoa física tem alíquota que varia de acordo com a base de cálculo, de acordo com a renda oferida. Quanto maior a renda, maior é o imposto sobre a renda. É assim que funciona. Só que a base de cálculo do imposto de renda não é atualizada há muitos anos. A defasagem que nós temos hoje é superior a 115%. Isso só considerando a inflação e as pequenas atualizações que aconteceram nos últimos anos. O governo federal então vem como se estivesse fazendo uma benesse, quando na verdade é uma obrigação, e atualiza a base de cálculo do que hoje é aproximadamente R$ 1.900, a faixa de isenção, para R$ 2.500. Repito, o que nós deveríamos ter é uma faixa de isenção de 3.600, mas tudo bem, já é alguma coisa. Aquela história, né? Quando você não tem nada, qualquer coisa é um benefício. Então, você tem uma atualização da base de cálculo e essa atualização ela vai sendo escalonada, ou seja, todas as faixas do imposto de renda vão subir, não só a faixa de isenção, de modo que até mesmo a tributação mais severa ela sai ali dos R$ 4.600 mensais, já chegando para os R$ 6.000 mensais, somente a partir desse momento. É claro, estou falando aqui em valores absolutos, né? Só a partir desse momento nós teremos a alíquota de 27,5%. Isso já é realmente um passo relevante, mas atrasado. Já deveria ter sido feito pelos governos anteriores, inclusive. Agora, a partir daí, nós só temos maldades, né? Por exemplo, o desconto simplificado, ele acaba. O desconto simplificado da declaração de imposto de renda da pessoa física, ele praticamente acaba. Vamos ser honestos. Na proposta, o que acontece é exatamente o fim desse desconto simplificado a partir de 40 mil de renda anuais. Então, se a pessoa física tiver uma renda superior a 40 mil anuais, ela não vai ter mais aquela opção de fazer a declaração simplificada ou a declaração completa. Qual é a diferença entre a declaração simplificada e a declaração completa?
A declaração simplificada é aquela em que o indivíduo ele abate 20% da base de cálculo do imposto de renda. Não faz nenhuma dedução legal, somente abate os 20% do imposto de renda. E esse abatimento de 20% muitas vezes é favorável, porque se a pessoa não tem gasto com saúde, gasto com educação, gasto com dependentes, esses 20% são muito mais favoráveis do que uma declaração completa. Por quê? Porque se a pessoa não tem gastos, ela não vai ter dedução. A declaração completa só é interessante para quem tem uma dedução relevante. Então essa maldade já é uma maldade muito grande, porque as pessoas que ganham acima de 40 mil reais não vão ter direito mais à declaração simplificada. E o impacto é bastante relevante. E em números, em cálculo simples, eu diria um cálculo simples, só para você ter noção, uma pessoa que ganha 100 mil reais e não tenha dedução, ela teria restituição de aproximadamente R$ 2.500 e na declaração completa ela não vai ter direito à restituição, ok? Então você já percebe que aí já tem um aumento do tributo. Uma outra mudança, que essa aparentemente é boa, mas depende muito do caso concreto, é a possibilidade do indivíduo atualizar a base de cálculo do imóvel, o valor do imóvel no imposto de renda. Hoje um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é que o indivíduo coloca o imóvel no seu imposto de renda, lança no seu imposto de renda e a partir dali ele não pode mais atualizar. Se ele for vender o imóvel, ele vai pagar imposto de renda pelo lucro imobiliário, que é o ganho de capital. Ele vai pagar entre 15% e 22,5% sobre a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Sobre a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. O que acontece, gente, é o seguinte. Com essa nova possibilidade, o indivíduo vai poder, em 2022, dizer que o imóvel dele já não vale mais aquele valor que estava declarado e trazer a valor de mercado. Com isso, o indivíduo vai pagar 5% sem ter vendido o bem. Ele vai pagar 5% sobre essa atualização. É uma opção, a priori, de acordo com o que o governo propõe. O indivíduo poderá fazer isso e lá na frente ele vai ficar sem a necessidade de recolher o ganho de capital, o lucro imobiliário. Eu, particularmente, acho que depende muito da movimentação de bens do cidadão. Se o indivíduo ele vende muitos imóveis, vale a pena fazer isso. Agora, se o indivíduo ficar com o imóvel durante muitos anos, depende, né? Porque muitas vezes o indivíduo vai ficar pagando anualmente uma atualização quando ele nunca vai realizar. Às vezes o indivíduo compra o imóvel da vida dele. Então tem que verificar exatamente o que é mais favorável. Isso é um detalhe, né? Se você paga esse 5%, você tem um desembolso. Você desencaixa esse valor. Diferente quando você está vendendo, que você já está recebendo um dinheiro, você vai lá e desconta, e paga o lucro imobiliário. É muito mais simples e muito mais fácil de não sair do seu bolso, de não sair do seu caixa. Essa é a ideia, tá bom? Além disso, vem aí a grande alteração, né? Que é a aplicação da alíquota de 20% sobre a distribuição de lucros e dividendos. E aí vem um detalhe interessante que é o seguinte: só as microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas no conceito da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, que vão ter direito à isenção de até 240 mil anuais na distribuição de lucro. Então, se você é sócio de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, microempresa, aquela que fatura até 240 mil por ano, empresa de pequeno porte, aquela que fatura até 4,8 milhões, né? Se você é sócio de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, você vai ter a isenção de até 20 mil mensais, ou 240 mil por ano. Acima disso, 20% de alíquota. Se você não é sócio de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, é 20% em cima da distribuição de lucro. Gabriel, você sempre defendeu a tributação da distribuição de lucro. Eu sempre defendi. Desde que houvesse uma redução da tributação da pessoa jurídica e houvesse um escalonamento desses valores, como é no caso do ganho de capital. O que deveria acontecer aqui era exatamente isso. Uma alíquota progressiva e não uma alíquota flat, uma alíquota única de 20%. Isso realmente é assustador. O valor é muito alto, isso vai impactar profundamente no empreendedorismo. Para muitas pessoas, principalmente aqueles profissionais liberais, como dentistas, cirurgiões plásticos, arquitetos,
talvez seja mais vantagem deixar de ser uma PJ para prestar serviços como pessoa física, porque nesse caso pode usar o livro caixa para abater as despesas da sua atividade. Mas isso é uma questão de planejamento tributário que vai ter que ser vista mais à frente com a aprovação dessa fatia do projeto trazido pelo governo. Eu, particularmente, vejo só aumento de carga tributária e não vejo um lado positivo nessa tributação dos lucros e dividendos. Bom, essas são as principais alterações para a pessoa física. A pessoa jurídica também terá alterações. Haverá uma redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Em 2022, a alíquota base cai de 15% para 12,5% e em 2023 ela cai para 10%, né? Só que tem um detalhe, o adicional de 10% continua. Então, a alíquota do imposto de renda deixaria de ser, em 2023, de 25% para ser 20%. Teoricamente, isso aparentemente é bom, e é, de verdade, é uma mudança importante, mas no frigir dos ovos eu continuo defendendo que há necessidade de reduzir também a CSLL, pois não podemos esquecer que além do imposto de renda, a pessoa jurídica ainda é obrigada a pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tem 20% de tributação da distribuição de lucro e uma redução de só 5% na tributação da pessoa jurídica, tá bom? Além disso, no projeto do governo para a pessoa jurídica, você zera a possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é uma figura jurídica que só tem no Brasil. A empresa optante pelo lucro real, ela pode perfeitamente pagar aos sócios juros sobre capital próprio, que é como se fosse a rentabilidade pelo montante investido pelo sócio na empresa. Esse valor pode ser abatido da apuração do imposto de renda no lucro real. Essa é a grande vantagem dos juros sobre capital próprio. Exatamente esse abatimento que é extremamente favorável para a pessoa jurídica. Então, essa possibilidade vai deixar de existir de acordo com o Guedes, tá bom? Pessoal, vamos lá. Além disso, também não vai ser possível mais a dedução do imposto de renda da pessoa jurídica relativo aos pagamentos e gratificações e participações de resultados dos sócios e dirigentes quando forem feitos aos sócios dirigentes com ações da empresa. Então, não vai poder mais também existir essa dedução, tá? A venda de participação societária também não vai poder ser deduzida. E além disso, você tem novas regras de venda de venda de participação societária, de apuração de venda de participação societária. Um assunto que já foi alterado pela Lei 12.973, veio o governo mexer de novo nessa questão, gerando ainda mais insegurança jurídica. Bom, e aí tem mais uma alteração que essa eu acho a mais emblemática de todas desse pacote de maldade. A pessoa jurídica que apura imposto de renda no lucro real, ela pode escolher hoje se ela apura imposto de renda trimestral ou anual, se ela apura a cada 3 meses ou se ela apura uma vez por ano. Muitas empresas que passam por dificuldades, elas ao apurar de forma anual, elas podem, como se fosse jogar para frente o imposto a pagar, fazendo uma compensação do seu prejuízo durante todo o ano, pagando imposto somente com o balanço em 31 de dezembro. Agora, com essa mudança, acaba essa possibilidade. Todas as empresas passam a ser obrigadas a apurar o imposto de renda e a CSLL trimestralmente, tá? Enfim, com relação aos investimentos, também temos alterações. O governo passa, então, a prever uma alíquota de 15% e apuração trimestral para todas as operações na Bolsa de Valores. Você não tem mais alíquotas diferenciadas. Isso é um lado positivo. Você tem uma simplificação só nesse ponto. Porque você tem na Bolsa de Valores hoje a apuração mensal sobre o ganho de capital, você tem alíquotas diferenciadas, passa a ser tudo 15%. Assim como nos ativos de renda fixa, como fundos abertos e fundos fechados. Não faz diferença. Você tem hoje, então, uma alíquota que pode variar de acordo com o investimento e a partir do ano que vem, se aprovada essa fatia da reforma do governo, você vai ter uma alíquota fixa para todos os investimentos em bolsa e renda fixa. Mas o lado negativo foi exatamente o fim da isenção
dos rendimentos distribuídos a pessoas físicas por fundo de investimento imobiliário com cotas negociadas na Bolsa. Essa isenção é um estímulo muito grande para a captação dos fundos imobiliários. E essa captação certamente vai ser sim prejudicada por essa medida do governo que acaba com a isenção. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos, por óbvio, uma necessidade de mexer na tributação, uma necessidade de tributar o dividendo, de modernizar a tributação brasileira, mas infelizmente essa medida do governo ela não é uma medida favorável. O governo está perdendo a oportunidade de fazer uma reforma tributária para fazer uma reforma de imposto de renda que é cruel para a pessoa física, que é cruel para a pessoa jurídica e pode gerar um impacto negativo na economia, sim, sob o argumento único que foi o governo. E certamente isso vai ser aproveitado politicamente, caso seja aprovada essa, entre aspas, reforma, sob o argumento de que foi o governo que reformou a Previdência e fez a reforma tributária em 4 anos. É óbvio que esse é o objetivo político, e eu não estou aqui para criticar, para dizer que isso está certo ou errado, mas tecnicamente essa reforma tributária ela é muito cruel, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Não é o melhor caminho é buscar sim a reforma ampla. Eu entendo que a reforma ampla dá mais trabalho politicamente, ainda tem mais desgaste político, porque tem que negociar com as bancadas dos estados, porém, esse tipo de reforma também não funciona. Esse tipo de reforma é só majoração de carga tributária e não estimula o crescimento e o desenvolvimento econômico, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. A tributologia de hoje foi muito mais explicativo para que eu pudesse mostrar para vocês o que está acontecendo, para que vocês estejam cientes do que está acontecendo, e essa reforma é uma reforma do imposto de renda, não é uma reforma tributária. Chamar isso de reforma tributária é mentira, porque só mexe no imposto de renda. Bom, eu queria aproveitar aqui então Tributologia, agradecer o carinho de vocês, a audiência. Se você gostou desse Tributologia, compartilhe. Você que está ouvindo no podcast, dá o seu like, manda para o teu colega, manda o pessoal da faculdade, o pessoal ouvir, entender esse novo projeto de reforma. Você que está assistindo no YouTube, dá o seu like também, compartilha, se inscreve no canal, porque é muito importante que a gente difunda essas informações. Eu queria agradecer enormemente o carinho de vocês nas redes sociais, muito obrigado. E eu queria também agradecer pelo sucesso da venda do livro. O Manual de Direito Tributário, essa semana, ficou em 10º na Amazon. Estar entre os 10 livros mais vendidos dentro dos livros didáticos na categoria de lançamentos é um orgulho muito grande para mim. O livro foi lançado no dia 31 de maio e já está em 10º em vendas. Isso é por causa de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em poder colaborar com o crescimento do direito tributário. De coração, muito obrigado. Vamos torcer para que os debates acerca dessa reforma do imposto de renda sejam mais profundos do que a forma com a qual o projeto foi apresentado. Porque foi apresentado como se fosse algo muito bom, quando na verdade não é não. Muito obrigado pelo carinho e semana que vem a gente se encontra com o Tributologia de número 90. Falta pouco para 100. Um beijo, galera. Muito obrigado e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, meu povo.